Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. 19 horas mais 32 minutos deste dia 8 de outubro de 2021. Nós queremos cumprimentar a todos, queridos, amados ouvintes aqui pela Rádio Manaim, aos nossos queridos irmãos telespectadores que estão nos assistindo também pela TV Web Manaim, pelo nosso canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. É você que está no seu lar, você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, o irmão que está em trânsito ouvindo a programação da Rádio Manaim, onde você estiver, no Brasil, no exterior, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, guardando a você, a toda a sua família. E nós queremos convidar também os irmãos a nos ajudarem a compartilhar o link desse pré-culto, que automaticamente já é o link do culto. Daqui a pouco, 8 horas, 20 horas, horário de Brasília, nós teremos hoje o nosso culto. É um momento com a família, o nosso culto no lar. Então, se você puder, pegar aí o link, compartilhar nos grupos de WhatsApp, mandar para aquela pessoa que você tem orado por ela, e assim nós podemos alcançar mais vidas. O anunciar do Evangelho eterno vai se propagando, mais vidas vão sendo alcançadas para o reino do Senhor. E quero perguntar se você já está inscrito no canal oficial da Igreja Cristã Maranata. Ainda não? Então vá lá, se inscreva, clique em se inscrever, vai aparecer sininhos, você clica em todas, porque aí você vai receber todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. Por exemplo, todos os dias 19h30 temos o pré-culto, às 20 horas, todos os dias nós temos o culto. Às sextas-feiras, logo após o culto, nós temos o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Nesse final de semana, nós teremos os seminários, temos aulas das crianças, intermediários e adolescentes, seminários, mini seminários. São muitos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E vamos aqui então, começando esse pré-culto, vamos apresentar o nosso querido pastor, pregador desta noite, que estará conosco no nosso culto. Já está aqui conosco, já esteve conosco também aqui, e hoje vai falar mais um pouco conosco, antes de trazer a mensagem do culto desta noite. Nosso querido pastor Adaíso Fernandes Almeida. Queremos cumprimentá-lo, pastor, com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Elias. É uma alegria retornar aqui para este momento que entendo ser ímpar. Nós queremos também cumprimentar a todos aqueles nossos ouvintes, a Rádio Manaim, TV Web, com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Pastor, o senhor está com 24 anos, Está com 24 anos de ministério, não é isso? 24 anos, em torno de 24 anos. 24 anos de ministério na presença do Senhor. O senhor faz parte do Conselho Presbiteral, inclusive também, está coordenador na área do norte, Norte do país, o Amazonas, Roraima, o Pará, o Amapá, Tocantins e Maranhão. São 6 estados e nós estamos como interlocutores e assistindo aqueles companheiros, aqueles valentes que encontram-se naquela região. Então a gente manda um abraço a todos os nossos queridos, amados irmãos no norte do país, o Brasil, que é um continente, E que maravilhoso pastor? O senhor está falando de tantos locais, Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Maranhão, Tocantins, E a obra é a mesma. No norte, no sul, no exterior. É maravilhoso isso, Perfeitamente, Elias. E o maravilhoso é esta unidade existente, porque não existe distâncias. Não tem fronteiras, Não. Onde quer que estejamos, a obra é a mesma, O procedimento é o mesmo, o culto tem o mesmo padrão. E isso é realmente notório, Isso me faz lembrar, pastor, quando o senhor esteve aqui, o pastor Josias, fazendo esse paralelo, o pastor Josias falou sobre a missão Amazônia. E na primeira vez, o senhor estava inclusive no começar, exato, ali, no preparo, ali 9 meses. Exato. E quando chegaram lá no primeiro dia, não sei se foi no final do primeiro dia, à noite ou no outro dia, no dia pela manhã, tinha uma pessoa lá
que era de uma outra denominação, e ela estava acompanhando vocês. Eu não sei se ela era assistente social, acho que o nome era Nadir. Sim, Nadir, exatamente. E ela perguntou se realmente a maioria ali não se conheciam, né? E realmente exatamente. não se conheciam. E o que chama atenção para isso, né? Quando a gente fala que a obra é a mesma aqui no Brasil, norte, sul, né, centro-oeste, é a mesma no exterior, foi o testemunho que ela deu naquele momento, que ela não acreditou naquele primeiro dia que eram todos, faziam parte da mesma família Igreja Cristã Maranata, mas que ninguém era parente e que não se conheciam, e que ela ficou maravilhada com aquela unidade, né? Isso exatamente. O primeiro contato, né, foi exatamente aquele, juntamente com ela, né, com a Nadir, e ela ficou realmente maravilhada, e face à sintonia, a comunhão que se exercia, né, estabelecida, de forma que, no entender dela, existia uma convivência há muito tempo com todo aquele grupo. Devido àquela harmonia, a forma do tratar e conduzir todas as coisas. Inclusive o pastor Josias disse que colocaram, né, uma tarjazinha. Exatamente. Assim tivemos que colocar uma identificação para que tivéssemos condições de pronunciar o nome, né, do irmão que estava ali conosco, que realmente era desconhecido, né? E ali ela viu realmente, quando colocaram aquelas tarjas, que a maioria não se conheciam, né? E ela ficou maravilhada com aquilo. É a maravilha da obra do Senhor, né? Nos faz lembrar da rainha de Sabá, né? Quando ela chega lá em Salomão, ela vê a maravilha, né, pastor? Exato. Essa unidade da obra realmente é algo que é marcante, né? E desperta a atenção de todos aqueles que nos deparam, têm um primeiro contato conosco. Ficam maravilhados. É maravilhoso que a gente vê isso também na Escola Bíblica Dominical. A doutrina, né? Nós tivemos seminário semana passada lá em Portugal, né? Para toda a Europa, também para todo o mundo. E a mesma mensagem que é pregada lá, pregada aqui, né? Exatamente, né? Essa harmonia, né? Essa integração, essa é a mesma linguagem, né? É a linguagem do Espírito Santo, né? Que marca a Igreja Cristã Maranata. Maravilha, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Pastor, e hoje nós estamos com o culto da família, né? O momento, né, da família, o nosso culto no lar. Nós lembramos aos irmãos, né? Aqueles que estão em casa, muitos, pastor, se converteram durante essa pandemia. Exato. Muitos têm orado pela família, já tem há algum tempo. O senhor prova disso, né? Na vez passada o senhor esteve aqui, o senhor falou que o senhor foi o último a se converter, depois a família também da sua esposa se converteu todinha na obra do Espírito Santo. A palavra que o senhor dá para aquela pessoa que está ouvindo agora, um novo convertido ou não, que tem orado, né? A minha esposa orou pela minha vida durante 10 anos, né? E tivemos pastores aqui também falando que pessoas da família oraram por mais tempo ainda, né? O que dizer a essa pessoa que está agora, né? E lembra que o senhor disse também, basta apenas para começar toda a obra na família. Exatamente, né? E na verdade, né, o direcionamento da mensagem nesta noite está exatamente focado neste aspecto, né? Pastor. O que é necessário é que um único integrante da família manifeste, né, através de uma ação, o desejo de servir o Senhor. Isso desencadeia toda a profecia sobre o lar. E, obviamente, resistências existem, mas quando há um perseverar e atitudes de testemunho, estes atos, eles são perceptíveis por todos aqueles que estão ao redor. E em algum momento haverá uma operação, um despertar, e pode-se contemplar aí o cumprimento da promessa do Senhor, porque o propósito do Senhor é salvar o lar. A família, né? A família. E tudo que o senhor está dizendo tem um tempo, né? A palavra do senhor diz, né? Há tempo para tudo debaixo. Tempo. E o que é necessário
é perseverar, né? Eu lembro de um texto lá em Números, quando Caleb e Josué, eles foram visitar e fazer espiar a terra, né? Juntamente com outros 10, foram 12, cada um representante das tribos. Isso. E chegaram lá e viram a terra era perfeita, né? Manava leite e mel na forma que o Senhor havia dito, mas lá tinha gigantes, né? E alguns voltaram perplexos, entendendo que não tinha como possuir a terra, porque o gigante seria os empecilhos. Na salvação da família, há gigantes que se levantam a resistências. Mas o que Caleb e Josué se manifestou, né, e confirmando que o Senhor haveria de operar, foi: olha, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra que emana leite e mel. E tudo que nós precisamos é ser agradável ao Senhor. Tudo que nós precisamos é ser fiéis ao Senhor. E na nossa fidelidade e obediência, haverá uma operação na nossa casa, no nosso lar. E haveremos de dizer: eu e minha casa servimos ao Deus vivo. Maravilha, né? Ali a persistência, né? A fé, né? E também, né, pastor, os testemunhos que são dados, né? Nós teremos agora batismo, né? Quantos se batizaram antes da pandemia, alguns que vão se batizar agora. Isso serve de estímulo também para aquele irmão que está ali só na família, né? Continuar orando, vai vir: puxa, a filha de fulana se converteu, que maravilha, vou continuar orando pela minha filha, vou continuar orando pelo meu esposo. Tem que ter a perseverança, né, pastor? Perfeitamente, né? Há uma necessidade de perseverar, até porque não há vitórias sem lutas, e a fé é provada no caminho da espera, do perseverar, da oração, né? E nós não podemos desistir, porque mesmo diante de alguns obstáculos, certamente algumas palavras que muitas vezes nós ouvimos dos nossos entes queridos, daqueles que nós estamos orando, mas nós não podemos de forma alguma recuar, porque é um propósito da parte do Senhor. E o Senhor, Ele quer usar a vida daqueles que aceitaram o Senhor Jesus como único Salvador para salvar os demais. Maravilha, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. O Senhor, Ele falou uma coisa muito fundamental. O Senhor, Ele quer salvar a família. A família é um projeto, né? Foi o primeiro projeto que o Senhor fez, foi a família, né? Adão e Eva ali, foi o primeiro projeto que o Senhor fez. E muitos hão de ser alcançados. E isso que eu fiz no começo do programa, pedi a você que compartilhasse os links. Começa por aí, né? Nós vamos evangelizando. A Rádio Manaim está aqui, né? A TV Web Manaim, nós estamos aqui através do canal no YouTube. Os irmãos vão compartilhando, outras vidas vão sendo salvas, né? E agregadas aos salvos que estarão na eternidade com o Senhor. Teremos batismo, né, pastor? Muitos foram aceitaram o Senhor Jesus, como o senhor disse, basta um aceitar. Nós teremos batismo, nós teremos ceia. Que maravilha, esse mês é um mês maravilhoso, né, pastor? O mês da dedicação, da entrega voluntária, né? Elias, e quantas experiências maravilhosas os servos têm nesse período. A festa da dedicação. E a dedicação não é ofertar nenhum valor de natureza material, né? Mas é uma oferta pessoal, é uma oferta de gratidão ao Senhor. E quando assim procedemos, né, nós veremos, né, nos atos de fidelidade e cumprindo aquilo que o Senhor está orientando, que o Senhor orientou, e quando somos fiéis nessas orientações, nós temos condições e ver os resultados. Quantas experiências temos nesse período de famílias que se convertem. Nesse período, o servo, né, está dedicando, cumprindo as orientações do Senhor, a madrugada, né, a consagração, né, culto ao meio-dia, né, a oração, né, aquele última semana, a oração ininterrupta. E o Senhor opera distante. Quantos testemunhos maravilhosos nós temos. As pessoas estão em locais distantes, né? E o Senhor usa outras pessoas para levar a palavra, para, né,
para alcançar. Eu tenho uma experiência nesse sentido, exatamente num período desse, uma cunhada minha que morava em Recife, estávamos aqui orando, e neste período, né, o Senhor alcançou a mesma, o Senhor usou alguém para falar, né, para fazer um convite, para trazer uma mensagem, e ela se converteu. Né? Quantas experiências. Maravilha. Não necessariamente que nós estejamos próximos, mas no nosso ato de fidelidade, o Senhor alcança. E são várias formas do Senhor nos abençoar. Às vezes um obreiro está buscando ali, querendo ser levantado, diácono, está orando, trabalhando, aí o Senhor vai e salva um irmão dele. Aí ele pensou, orei tanto ao Senhor para o Senhor me levantar como diácono, mas que bênção! Maior do que eu ser levantado diácono, o Senhor salvou a vida do meu irmão. Às vezes numa busca dessa pela própria vida, por uma própria bênção do Senhor na minha vida, na vida interior da pessoa, o Senhor dá uma bênção a um outro da família. Sim, perfeitamente. Isso o que o Senhor quer é um ato de fidelidade. É oração, né, pastor? Oração é uma entrega sem reservas, né? E as demais coisas, né? O Senhor opera. O Senhor conhece a minha necessidade, a sua necessidade. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece a batalha que cada um enfrenta, né? Ele quer um ato de fidelidade para que ele possa, porque ele tem uma promessa, ele tem tudo preparado, é uma história escrita acerca da vida de cada um, e que é o mistério, né? O profético é o que é o mistério, e este mistério ele é desvendado na medida da nossa fidelidade e com resultados gloriosos e marcantes que muda vidas, transforma. Maravilha. E nós temos também, nós estamos falando aqui sobre a oração, né, pastor? Você está falando da importância da oração. Nós temos o telefone 0800 707, né, 3076, 0800 707 3076. Tá na tela aqui esse telefone. Esse telefone tem sido um canal de bênção, um canal de salvação, um canal onde muitas pessoas estão sendo alcançadas. Os irmãos não fazem ideia, ou fazem sim, né? Porque eles sabem que a obra do Senhor, ela é perfeita e tem tido resultados e testemunhos têm sido falados também, não só em seminários, quanto nos cultos desse telefone 0800. E nessa pandemia, a Igreja Cristã Maranata disponibilizou esse telefone, né? Os servos, aqueles que têm a igreja, tem um pastor, tem um diácono, né? onde buscam, mas para aquele necessitado. E quantas vidas, pastor, foram alcançadas através deste número 0800 707 3076? Perfeitamente. Nós temos diversos relatos, né, de pessoas que foram assistidas, né, que receberam uma oração e foram marcadas com experiências, né? Ainda recentemente, reunindo com os pastores da região norte, né, do país, quantos relatos maravilhosos nós ouvimos acerca de vidas que foram assistidas, que se definiram, hoje estão na igreja servindo ao Senhor, algumas já manifestando o desejo do compromisso através do batismo, resultado desta assistência através do 0800. E lá no norte também tinha uma rede de TV que abrangia lá também, né? Isso, a Rede Brasil. Rede Brasil. Nós temos vidas definidas, né, que conheceram a igreja através de cultos transmitidos pela Rede Brasil. Posteriormente identificaram a Rádio Manaim e passaram a ser assistidas, porque a região norte é muito extensa, locais onde nós não temos igreja, né? E nós recebemos pessoas, né, que se definiram, né, assistindo a estes programas, depois do contato com a Rádio Manaim, e se definiram e identificaram a igreja e estão servindo ao Senhor, né? Não só aqueles, mas a família, né? Famílias se definindo. A presença do Senhor é maravilhoso. Louvado, né? seja o nome do Senhor. E por falar em maravilhoso, nós teremos um final de semana maravilhoso também, que nós teremos nesse final de semana, no final de semana prolongado, né? Seminários, né? Amanhã, né? Começa o seminário para jovens e adolescentes. No domingo, todos começando às 13h30, horário de Brasília.
Domingo, ciência e fé. Na segunda-feira não, e na terça-feira, que é feriado nacional, nós teremos o seminário de senhoras. Será uma bênção, né, pastor? Exato. E mais uma vez, né, nós seremos marcados, porque a cada seminário que nós temos assistido, nós temos visto uma operação de maravilhas, né? A forma como o Senhor tem operado, a mensagem, ela vai enriquecendo, é sempre uma novidade cada seminário, né? E lembrando que o seminário vai ser transmitido, como foi o da semana passada, em 6 idiomas, pastor. Isso é muito importante também, abrangendo vários locais da parte do mundo, né? Exatamente, né? Muitos países sendo alcançados, né? Uma mesma mensagem. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, a gente gostaria de continuar falando com o senhor, mas o tempo, né, ele ruge, porque agora 19h52 alto aqui, quase 19h53, podemos falar que está faltando 7 minutos para o início do culto desta noite, um momento com a família. O senhor pode dar uma breve introdução sobre a palavra, onde está o versículo, os irmãos já irem abrindo a Bíblia, né? E daqui a pouco já continuar na mesma comunhão, porque falta pouco para começar o culto. Elias, nós estaremos meditando nesta noite na palavra do Senhor, no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 31. E o tema do culto dessa noite é a promessa de Deus para a sua casa. Que maravilha, hein? A promessa de Deus para a sua casa. Hoje é um momento com a família, o nosso culto no lar. E que maravilha, Atos 16, 31. Pastor, nós agradecemos a presença do Senhor mais uma vez aqui no pré-culto, e que o Senhor possa estar dando uma bênção no culto dessa noite, que vidas possam ser alcançadas, curadas, libertas, especialmente salvas. Amém. Eu que agradeço, Elias, é sempre honroso estar aqui participando deste momento, né? Que tem sido marcante, né? Para os cultos. É um preparo para o culto, né? E com uma audiência representativa. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nosso querido pastor Adaíso Fernandes Almeida, já pode se dirigir, pastor, a câmera já fechou aqui. Okay. O senhor pode ficar à vontade, que os irmãos já chamam aqui no ponto. Libera o pastor, está ficando muito em cima da hora. Então o pastor Adaíso já está indo para o estúdio 4 da TV Web Manaim, do satélite aqui, logo anexo ao lado. Pai do Senhor, pastor, pode ir, pastor. Já está se dirigindo. Daqui a pouco, 8 horas, faltam 6 minutos. Daqui a pouquinho, às 20 horas, horário de Brasília, o nosso momento com a família, o nosso culto no lar. Lembrando que logo após o momento com a família, tem um programa anunciando o Evangelho Eterno. E mais uma vez, lembrando do nosso seminário nesse final de semana. No sábado, amanhã, jovens e adolescentes, ciência e fé no domingo, e na terça-feira, o seminário das senhoras, sempre às 13h30, horário de Brasília. Desejamos a todos, queridos amados ouvintes, os telespectadores, nossos amigos, irmãos, desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.